Hoje falamos sobre a obesidade, uma doença que afeta mais de 20% da população em Portugal e sobre a qual nunca é demais falarmos. Para isso tenho comigo a Catarina Corujo, que eu acho que podemos considerar ativista da inclusão corporal e amor próprio e que faz um trabalho excelente nas redes sociais sobre isto que é abordar a obesidade e um bocadinho o estigma com que se vive, não é? É de facto uma doença que eu acho que ainda tem muitos mitos associados e por isso obrigada por vir aqui falar connosco sobre isto. E um deles que eu acho que é assim mais prevalente é esta ideia de comer menos e fazer mais exercício, não é? Que a culpa é muito de quem tem a doença. Como é que foste lidando com isto ao longo da tua vida e onde é que sentes que este estigma é mais prevalente? Olá Margarida, obrigada pelo convite. É sem dúvida uma realidade que a obesidade é muito mais complexa do que aquilo que nós pensamos e este estigma acaba por prevalecer em muitas áreas da vida e mesmo a nível do mercado de trabalho, a nível do acesso à saúde, acaba por ter um peso muito grande na vida das pessoas gordas ou que lidam com a obesidade e acho mesmo importante que cada vez mais as pessoas entendam da complexidade e da multifatoriedade desta doença, porque só ao entenderem é que vão perceber como podem ajudar também no tratamento. Esta doença não se resume come menos, faz mais exercício. Claro. Às vezes até era bom que fosse assim, mas... Era ótimo que fosse assim, mas muitas vezes quem diz isto acaba por ter um impacto muito contraproducente na pessoa e eu sei que muitas vezes a intenção até é boa, porque eu própria na pele vivi isso na adolescência e eu logo quando nasci eu já vinha de um historial do lado paterno com obesidade e então quando eu nasci a minha mãe já foi logo muito pressionada relativamente ao meu... Aquilo tem um termo como medem os bebés. O teu percentil? O percentil, exato, desculpa. Mas é incrível ver como isto começa logo à nascença, não é? Este tentar colocar em caixinhas de é normal, não é normal e o que é que se passa? E a minha mãe ficou com muito medo, claro, não é? Uma mãe só quer o bem para o seu bebê e então teve sempre muito atenta. O problema é que isto tanto desenvolveu um medo absurdo dela que eu um dia ficasse limitada ou tivesse problemas de saúde que acabou por depositar muito desta pressão em mim também, não é? E a nossa relação acabou também por sofrer ali no desenvolvimento e a minha relação com a comida acabou por se deturpar, a minha relação com o meu corpo também. Então, quando eu cheguei a uma altura em que comecei a ouvir de médicos, de outras pessoas, tu só tens que fechar a boca e ir fazer umas caminhadas, meia hora de caminhada por dia. E eu na altura não entendia como é que às vezes era tão difícil fazer estas duas coisas. E muitas quase vezes te sentias culpada, não é? Eu acho que aqui a culpa é um fator-chave. E depois vem aquele desespero, não, eu tenho que fazer alguma coisa e entrava naquele ciclo já, isto na adolescência já entrava naquele ciclo da restrição, compulsão, aqui isto depois ganhava aqui caminhos muito mais perigosos, porque entrava aqui numa compulsão muito severa e tive períodos de bulimia, de episódios bulímicos, até que me assustei uma vez quando a provocar o vómito veio sangue atrás e isto assustou-me imenso. E isto para uma adolescente, não é? que já tem uma relação péssima com o corpo, olha ao espelho e tenta agredir o próprio corpo, mandar murros na barriga, isto não é suposto. Mas também porque lá está, te vão ensinando que não está bem e muito numa perspectiva de culpa e não de... Porque há muito esta ideia, eu acredito muito que muito do tratamento está nas nossas mãos, mas também acredito que a nossa cabeça está bem. Se nós, sendo uma criança, porque eu olho para trás, eu não era uma criança gorda, nem era uma adolescente gorda, hoje em dia eu seria perfeitamente quase um corpo padrão, não é, do que está na moda. Que é aceitável socialmente, não é? Exatamente, mas na altura, há 20 anos atrás, era muito grande, principalmente quando era comparada com a minha mãe, que já tem um corpo, aquele corpo médio do padrão aceito pela sociedade, e eu, como era uma estrutura muito maior, havia sempre essa comparação e eu também acabava por achar que não era feminina. Então eu estava constantemente numa luta com o corpo e eu nem sequer, eu achava que a solução miraculosa era estar neste constante ciclo de restrição, porque achava que isso
me dava controlo, Claro. né? Porque era tudo, as pessoas diziam, isto é só teres força de vontade. E não é, mas eu acho que isso é o primeiro grande mito, não é? É que basta a força de vontade. E eu acho que é isso que dificulta tanto o pedido de ajuda, que é tu achares, tipo, não, mas se a culpa é minha, para que é que eu vou pedir ajuda a alguém? Eu tenho é de resolver isto, não é? Eu tenho é de ir andar mais, eu tenho é de comer menos. Mas isto é o primeiro grande erro, é não perceber precisamente a complexidade desta doença e não perceber, e lá está, a nível da saúde mental, a quantidade de estudos que comprova que enquanto tu não tiveres tranquilo, porque lá está, muitas vezes estas compulsões, estes comportamentos compulsivos também vêm de um desequilíbrio, de uma pessoa não estar bem, não estar tranquila a nível muitas de saúde vezes mental. É o sintoma, não é? É o pico do iceberg e é preciso ver o que é que está para lá. E muitas vezes, no meu caso, sempre tentei resolver isso com mais uma dieta, mais vamos a esta empresa de xaropes. Agora né? compro estes sumos detox. Estas coisas todas. Né? Eu hoje em dia não consigo cheirar alcachofra, porque só me faz lembrar um xarope qualquer que eu tinha de tomar em jejum. Né? E esta relação muito deturpada com a alimentação e com o corpo, logo desde cedo, não se ia resolver para só de comer. E faz mais exercício, porque eu tinha vergonha de estar com outras pessoas, eu tinha vergonha de comer com outras pessoas, eu estava-me sempre a restringir quando estava em público, para depois sozinha, escondida, comia, porque era a única forma de comer sem me sentir julgada, não é? Porque eu era a única que não me ia julgar naquele momento, não é? Depois e o que acaba por acontecer é quase um autojulgamento de tu própria, de sentires, não é? Isto acaba por ter um grande efeito na tua autoestima, porque tu própria sentes, não, mas eu estou a fazer isto que eu não devia, não é? Por isso é que me vou esconder e por isso é que... Vem o sentimento de culpa, não é? Aquela vergonha toda associada ao episódio de compulsão, que depois, não é? Já sabemos que leva àqueles comportamentos compensatórios que ainda são piores. Sim, o problema é que nós também vivemos numa sociedade que é muito, não é? A quantidade de publicidade que tu vês, então agora pré-verão, de sumos detox, de dietas altamente restritivas e perca peso perca 10 quilos em 2 semanas, que não é uma coisa sustentável e não é uma coisa saudável. Eu não quero que ninguém perca peso em 2 semanas, e muitas vezes nós temos esta obsessão com o número na balança, não é? E eu acho que isso também, nós falávamos há pouco até disto, de ir a uma consulta médica e o medo de subir para a balança e já saber que vou levar um raspanete. Mas às vezes, claro que o número na balança até pode ser importante em termos de seguimento, mas raramente é o início da mudança. Raramente eu olho para um peso e digo, olha, agora sim temos de começar a mudar tudo. No fundo, o mais importante acaba por ser olhar para os estilos de vida, e nisso sim, claro que sim, mudar coisas. E eu acho que nunca o objetivo destas conversas é banalizar a importância dos estilos de vida, claro. Mas é perceber que não são tudo e que há outras coisas para além disto. Mas tu falavas aqui de uma coisa que eu acho muito interessante, que é esta parte da compulsão e da bulimia, porque eu acho que há uma tendência a associar os distúrbios alimentares à magreza, e é muito fácil tu olhares para alguém que tem um corpo evidentemente desnutrido e teres muito cuidado e pensares, ai, pena, tem um distúrbio alimentar. Mas com a obesidade há aqui um fenómeno que é, parece que a pessoa pensa que não há ali um distúrbio alimentar, não é? E pensa tipo, pois está assim porque não se esforçou e porque quer, tanta gente, eu também se não tiver cuidado engordo, mas não é bem assim. E esta noção de que os distúrbios alimentares são reais na obesidade, eu acho que também faz toda a diferença no processo de compreensão. Sim, eu no meu caso acabou, eu sempre gostei de ressalvar que no meu caso tem mesmo a ver com aqui um distúrbio mental e uma questão mais psicológica da minha relação comigo mesma, que depois desenvolveu este refúgio na comida. E sim, sem dúvida, períodos na vida, aqui a entrada na universidade foi um choque muito grande para mim, que foi o que me acabou por levar à depressão, de isolar-me. Só que é muito importante ressalvar que esta depressão só foi diagnosticada aos 33 anos, foi quando eu tive coragem, ou quando eu sequer percebi que podia pedir ajuda. Não é? Eu andei este tempo todo a achar que eu estava assim porque queria, portanto era a minha responsabilidade mudar. E não é de todo esse o caso, não é? Foi preciso passar por isto tudo para chegar a uma idade mais adulta, fazer aqui alguma desconstrução também minha, sozinha, para chegar a um ponto em que eu preciso mesmo de ajuda. E eu acho que nisto também é importante perceber, lá está, a importância de uma equipa multidisciplinar, não é? Tu não começares só com uma ida ao médico e o acompanhamento nutricional, que claro que sim é importante, mas a parte da saúde mental
sem dúvida que é fulcral, porque enquanto tu não estiveres tranquila e enquanto não conseguires falar destes bichinhos todos, se calhar, que te atormentam, é muito difícil dedicar-te ao que é a alimentação, ao que é o exercício físico, não é? Porque às vezes acontecem coisas tão básicas quanto a pessoa não se sentir à vontade para ir para a rua correr. Exatamente. Ou para comprar. Até uma coisa que eu lembro quando comecei a estudar isto também me impressionou foi o facto de comprar roupa ser tão difícil. Uma coisa, porque eu acho que muita gente se identifica com a coisa de ir experimentar um número de calças e pensar, isto está-me apertado, aumentei um número. Agora, há muito pouca gente que sabe a dificuldade que é encontrar roupa que seja a um preço acessível, porque depois há umas lojas, mas pelo que eu percebi são caríssimas, não é? Para quem vive com excesso de peso ou com obesidade. Sim, como é que é esta realidade para ti? É muito desafiante, né? Eu só compro roupa online. Então há algumas lojas que há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos, antes da pandemia, abriram um bocadinho os horizontes e começaram a alargar os tamanhos de roupa, mas rapidamente reduziram e numas passou totalmente a ser online, noutras reduziram um bocadinho a oferta nas lojas físicas, mas lá está, acaba por ser muito limitante, não é? Porque por muito que a pessoa queira mudar alguma coisa na sua vida e até ir comprar uma roupa de desporto para se sentir bem, porque até mesmo as pessoas com um corpo magro, quando querem começar algo novo na sua vida, vou comprar um outfit novo para que é para me sentir mais empoderada, né? E acho isso fantástico, mas ao mesmo tempo uma pessoa gorda não tem tanta oferta nesse sentido, né? Porque por muito às vezes que até encontre o seu tamanho, se calhar aquela roupa não vai ser confortável. Ela vai para o ginásio, começa a caminhar e as calças começam a escorregar. Tem que estar sempre a puxar. E se calhar é logo ali um trigger de, olha, eu até queria fazer exercício, mas só a coisa de arranjar roupa é logo... E depois, dependendo da saúde mental, no estado em que a saúde mental está da pessoa ou a sua autoperceção, ela até vai achar que o ginásio inteiro está a olhar para ela, está a julgá-la, e ela acaba por... Isto é incapacitante, não é? Porque a nossa cabeça, se não está equilibrada para poder enfrentar a obesidade. E os comentários, e depois há muito estigma do qual tu falaste, que é real, não é? Estatisticamente, nós sabemos que, isto foi um estudo que me impressionou, que nós sabemos que as mulheres magras arranjam mais trabalhos e ganham melhor e têm mais sucesso. E isto é um bocado assustador, não é? Porque o teu corpo, de alguma forma, dita a percepção que as pessoas têm sobre ti. E o que se foi vendo foi que em entrevistas de trabalho, por exemplo, as pessoas associavam pessoas com obesidade, os empregadores associavam pessoas com obesidade a preguiça, a desleixo, e isto vem tudo daquela tal premissa que nós dissemos no início, que não é bem assim, não é? E eu acho que isto também tudo atrasa um bocadinho o pedido de ajuda. E como é que foi para ti o processo de pensar, tipo, portanto, tu contas esta coisa até de te isolares para comer e pós episódios compulsivos, e quando é que tu pensaste, ok, chega, eu quero que as coisas mudem, não pelos outros, mas por mim, porque eu acho que isso é o primeiro passo, não é? Eu acho que é muito engraçado porque na minha experiência pessoal acabou por ser aqui um conjunto de fatores. Não foi só a questão de fazer muitas dietas, estar neste ciclo restritivo, foi também eu começar-me a perceber da forma como eu me comportava em sociedade. Então eu apercebi-me que estava sempre a criticar pessoas. Que engraçado. Eu apercebi-me que resmungava muito ou criticava muito mulheres. Eu lembro-me, há um momento que eu me lembro de ter feito, que hoje sinto-me super mal por o ter feito, mas ainda bem que me lembro, porque é ótimo ter esta referência, que eu estava na praia e lembro-me de perguntar a uma amiga minha se a pessoa que estava lá ao longe era mais ou menos gorda que eu, que era para eu perceber se me podia sentir à vontade ou não. E eu, como é que é possível eu precisar de denegrir alguém para me sentir bem? E isto acabou por... Pronto, começou aqui a fomentar um bocadinho esta... Pronto, aqui é uma sensação de estar perdida, pronto. E esta sensação de não saber quem era, e espera lá, eu vou muito pelo que os outros querem. E na altura também estava a iniciar o processo da cirurgia bariátrica. Quando fui à primeira consulta, foi super maltratada porque não recebi um bom dia. Ele disse-me, tu assim vais morrer. Mas porque isso foi o teu primeiro, se calhar, o momento em que decidiste, ok, eu estou pronta para ponderar uma cirurgia bariátrica, não é? Que é um dos tratamentos. Isso foi o teu primeiro pedido de ajuda, foi logo, como é que foi o processo de chegar a essa decisão, não é? Tu decidiste, ok, então vai, eu quero tratar esta doença, como é que... Na altura, é engraçado porque eu estou outra vez no processo de cirurgia bariátrica e é completamente diferente. Mas na altura eu lembro-me de ter visto uma rapariga que tinha feito, uma conhecida minha, e comecei a pesquisar.
a ver muitos artigos sobre aquilo, vídeos. Eu sou daquelas pessoas que até vai pesquisar mesmo a cirurgia e vejo mesmo aquilo que adoro. Mas vou para a médica. E comecei a investigar muito sobre aquilo, mas sempre naquela ideia tipo, isto é o último recurso, isto é o último recurso, isto é o último recurso. Isto foi em 2012. Quando eu pedi o encaminhamento, já foi em 2018 e 2016, desculpa. E na altura era na mesma o último recurso. E eu lembro-me de dizer a uma amiga minha, eu vou fazer isto porque claramente que eu preciso de estar tipo, encostada à parede. Ou seja, eu preciso de me magoar, né? Cortar o estômago, porque se eu é como se tivesse uma arma apontada a mim mesma, porque se eu comer demais o meu estômago vai explodir e eu morro. E eu aí aprendo a lição. Naquele momento eu digo isto e eu... Como é que é possível eu estar a dizer isto? Percebeste que soava ali alguma coisa? E ela começou-me a fazer perguntas. Porquê que tu vais mesmo fazer isto? E até que eu lhe disse, eu estou cansada que as pessoas comentem sobre o meu corpo. Eu quero que as pessoas se calem. Deixem-me em paz. E eu sei que só vou ficar em paz quando for magra. E aí é que me vão dar atenção, aí é que eu vou ter trabalho, aí é que eu vou encontrar alguém que me ame, aí é que eu vou... Mas não era por ti, não era muito não para era cumprir... por mim, era pelos outros. Então foi exatamente nessa conversa que eu disse, espera lá, isto não está bem, eu não posso fazer isto. E desisti do processo. E aí disse, eu nunca mais vou fazer uma dieta restritiva. A partir de agora, eu não quero saber dietas, eu quero me conhecer. E a partir daí começou tipo todo um trabalho interior, mais de... Fui ao Google. Como é que eu paro de me odiar? Como é que eu posso gostar de mim? Sim, é uma pergunta interessante. E depois descobri uma autora inglesa, que é a Melissa Wells, que ela tem um livro muito interessante. Ela foi um bocadinho a minha inspiração para o meu, porque aquilo é quase como uma porta de entrada para aqui, para a aceitação corporal e para o amor próprio, que se chama Goddess Revolution. E é um livro muito bonito que me fez ver-me para além do meu corpo. E perceber aqui que existia uma cultura de dietas, que eu não fazia ideia, existia movimentos de body positivity, havia pessoas que gostavam do seu corpo, mesmo não tendo aquele padrão, né, de corpo. E eu, para lá, se calhar, eu posso gostar de mim para além do meu corpo. E isto eu tinha 28 anos, né? Eu chegar aos 28 anos e só aí é que teres vivido 28 anos com esta ideia é assustador. Que podia gostar de mim para além do meu corpo, não é? E pronto, aí foi todo um trabalho de interior, mudança de pessoas, porque depois já não me interessava discutir dietas, conversar sobre dietas, conversar sobre pessoas, sobre quem é que tinha perdido peso, quem é que estava mais jeitosa, quem não estava. E este tipo de conversa já não me trazia nada, não é? Então algumas pessoas acabaram por deixar de fazer parte da minha vida naturalmente, outras entraram. E depois também foi aqui que eu me inscrevi num concurso de Miss Plus Size. Um bocado aqui, foi mesmo... Mas sabes que o termo plus size também me faz alguma confusão, não é? Porque o que é o... categoriza na mesma. Sim, é o acima do quê? Eu acho, há aqui uma... Eu estou a ouvir-te falar, eu acho isto tudo mesmo interessante, mas um argumento que eu sinto que as pessoas... usam muito nesta coisa do body positivity e portanto nós normalizarmos todos os corpos é porque de facto a obesidade, e isto é uma coisa que eu acho que, aliás, aí desde 2004 penso eu que a OMS classifica como doença. Pronto. Porquê? Porque também se associa a muitos fatores de risco e a um aumento do risco de hipertensões e outras doenças. O que eu sinto sempre é que o que nós estamos a normalizar não é a doença, mas sim é perceber a complexidade da doença, não é? Nós não fazemos ninguém sentir-se mal por ser hipertenso ou por ser diabético. E com a obesidade, da mesma forma, com a hipertensão ou com a diabetes, eu acho que o mesmo deve acontecer. Mas como é que tu lidas às vezes? Porque de certeza que também recebes esse argumento, não é? Mas não normalizem aquilo que não é normal. Há uns anos atrás tentava educar, tentava explicar o meu ponto de vista, mas já percebi que há muitas pessoas também que dizem isso, que também não estão abertas para entender. Dialogar. Sim, também é verdade. Não há diálogo, então também acabei por não me esforçar muito para tentar convencer estas pessoas, porque na verdade eu acho que no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu acabo por influenciar, estes movimentos de libertação do corpo e do body positive, body neutrality, acabam por ajudar as pessoas a fazer passos com ela própria, com o seu histórico, com o seu passado, para poderem abrir espaço para elas terem capacidade de procurarem o tratamento da obesidade, porque eu acho que mesmo eu atingindo um corpo que me permita ter uma vida mais longa, eu vou sempre lidar com a obesidade. A obesidade já faz parte de mim,
mesmo que eu perca peso. E isso é uma coisa importante, é a cronicidade da doença e perceber que mesmo que o teu corpo fique aquilo que tu pretendes que ele fique, sim. A obesidade, e lá está, é precisamente esta dimensão da doença de os comportamentos, a compulsão, o distúrbio alimentar também tem essa componente importante na vida de quem vive com obesidade e, portanto, reduzir a um corpo, e por isso é que antigamente o diagnóstico da obesidade baseava-se puramente no IMC, que é uma medida que tem em conta o peso e a altura. Sim. Hoje em dia, mais do que o IMC, o importante para o diagnóstico da obesidade é se aquilo tem ou não um efeito nocivo na saúde da pessoa. Sim. E eu acho que este conceito também é importante. E aquilo que tu dizes faz todo o sentido, que é nenhuma mudança vem da culpa e do estigma e do isolamento, não é? A mudança vem precisamente disto, e por isso é que aquilo que tu fazes, e mesmo agora com o livro que escreveste, faz toda a diferença, que é empoderar alguém a querer mudar. Aliás, eu até muitas vezes acabo por convencer pessoas que aos anos não procuram apoio médico por traumas, e depois estou a falar com elas enquanto elas estão na sala de espera porque elas querem ir embora. E eu nem sequer sei se elas vão ser bem tratadas ou maltratadas, mas eu estou ali, não, vai. Porque é um medo tão grande que se cria. É mesmo incapacitante às vezes nós estarmos numa sala de espera e nós não sabemos, né? Estamos a recorrer a alguém que é suposto ajudar-nos, né? Que está ali para nos ajudar, e às vezes nós saímos de lá. Eu saí daquela consulta, da primeira consulta da cirurgia bariátrica, como ainda nem sequer estava, né? Não tinha procurado ajuda, nem sequer sabia que tinha uma depressão. Eu saí de lá a querer tirar a minha vida. Claro. Isto é assustador, é muito assustador. Não é? Ires a um sítio para pedir ajuda, para mudar a tua vida, e saís de lá com vontade de... Péssima, não é? Para quê? Não vale a pena, eu não consigo. Vale e eu acho que às vezes, só depois de reconstruir aqui um bocadinho, e eu estou a falar de casos em que... Né, similares ao meu, não podemos esquecer que a obesidade acaba por ter outras causas também. Há pessoas que são obesas que não são pelo mesmo histórico que eu, não é? Claro, há fatores hormonais, há fatores... Exatamente. E genéticos, tanta coisa. Foi muito importante para mim parar de fazer dietas aos 28 anos e fazer esta recuperação psicológica, emocional, curar a minha relação com a comida, curar a minha relação com o exercício físico. Isso leva tempo. Claro. Não é? Porque por muito que as pessoas parabenizem aquelas mudanças de corporais de 6 meses ou 1 ano, perdi 70 quilos ou 50 quilos, aqui está o meu antes e depois. Eu acredito que isso possa ser motivante para algumas pessoas, até possa ter um efeito positivo, mas ao mesmo tempo não retrata a realidade do processo. E se não trabalhares esta parte mais interna, não é? Mesmo que tu tenhas o corpo, e eu acho que lá está, os distúrbios alimentares, a anorexia é um bom exemplo disso, que é tu teres um corpo magro e mesmo assim conseguires não gostar dele e não é? Porque não tem a ver só com o número, com o peso na balança. E se calhar esta tua segunda ida a uma consulta para a cirurgia bariátrica já foi bem mais diferente, porque a motivação também era diferente. Completamente diferente, sim, sem dúvida. Eu já estou já há algum tempo que escolhi a pessoa certa para me acompanhar a nível nutricional, e a mim o que me beneficia sem dúvida é o acompanhamento comportamental. Claro. Não é? E mesmo a nível psicológico também tenho um acompanhamento psicológico, e sem dúvida que foram as chaves para eu conseguir desconstruir aqui as motivações para avançar com a cirurgia bariátrica, não é? Porque por muito que eu quisesse fazer a cirurgia bariátrica para me aliar à medicina, não é? Porque eu acho mesmo que a medicina está cá para nos ajudar. Às vezes é como em todas as profissões, existem profissionais bons, e outros menos bons, mas tinha receio que voltasse a ser um gatilho para a restrição, para essas coisas todas, mas ao mesmo tempo eu sei que todo o trabalho que eu fiz interior e de autoconfiança da minha própria capacidade mental e os objetivos que eu quero atingir a nível da vida, não só do corpo, trouxeram-me um ponto de maior paz perante o processo, e aqui a cirurgia bariátrica vai ser um aliado e não a solução para a questão, não é? Porque eu acho que isso é importante perceber, não é? Que isto depende sempre de comportamentos, e portanto não há cirurgia, não há medicamento, não há injeção nenhuma que te vá garantir o corpo que tu idealizas até o resto da vida, se tu internamente não tiveres também uma relação tranquila. E lá está, e muitas vezes não são aqueles comportamentos restritivos, porque eu não tenho dúvidas que a restrição e
esta promoção, sim, esta obsessão com comida e com tudo aquilo que comemos e o que as outras pessoas veem, que contribui para o facto de haver mais comportamentos compulsivos e uma relação com a alimentação em que aquilo é quase uma compensação de quando estamos tristes, quando estamos contentes, quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal, e por isso acaba por ser um bocadinho mais difícil. Olha, se calhar perguntava-te assim, para além de lerem o teu livro, que eu acho que é um excelente exemplo deste caminho todo, que não é fácil, e eu acho também é importante perceber que há muitas recaídas no meio disto, não é? Não é tipo um dia acordo e de repente adoro o meu corpo, não é? Isto é um processo longo. É, sem dúvida. Mas uma montanha russa. Mesmo. Mas o que é que tu gostavas que quem ouve este episódio e que se calhar está naquela fase mais de isolamento e de eu não quero falar com ninguém porque sempre que vou pedir ajuda sou maltratada, porque eu acho que isto também acontece muito, não é? Tu pensares, vou pedir ajuda, mas de repente chegas ao médico e ele diz tipo, mas isso é porque está gorda, tem de emagrecer, e que eu acho também é muito fonte de desconhecimento. Mas o que é que tu gostavas que essa pessoa ouvisse e soubesse depois de ouvir este episódio? Eu acho que é importante ter fé que as pessoas certas existem. Quer os amigos, quer os familiares, quer os profissionais de saúde, há sempre alguém disposto a nos ouvir, porque às vezes é o que nós precisamos, é só alguém que nos escute e não desvaloriza aquilo que nós sentimos, por muito que não concorde às vezes. E é muito importante às vezes fecharmos portas a pessoas que já não nos ajudam, e às vezes até só desajudam, e estar receptivo a deixar entrar pessoas novas. Eu própria, eu inscrevi-me no concurso, nem foi para ir para o concurso, foi para conhecer pessoas que partilhassem da mesma história que eu, e às vezes a maior libertação é quando nós vamos à procura do amor, seja de onde ele vier. E às vezes temos que criar ruptura com familiares, às vezes temos que criar ruptura com amigos, mas é um mal necessário, por assim dizer, para nós também nos libertarmos daquilo que nos faz mal e que nos está a dificultar a vida neste aspecto. É um processo longo, mas que no final, não é? Te dá essa tranquilidade de poderes avançar com isto. Olha, muito obrigada, Catarina. Também faz um trabalho excelente, e por isso aconselho toda a gente a seguir nas redes sociais sobre isto de abordar um bocadinho o estigma associado à obesidade. E pronto, muito obrigada por teres vindo aqui ao episódio.